Eu batizei nas águas, foi no dia do Orgulho Gay de Campinas. Era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada, e a palavra vai dizer que devemos andar na contramão do mundo. Eu tive relacionamento de 8 anos com mulher. Meus Com a relacionamentos mesma? com a mesma mulher. Eu sempre tive relacionamentos duradouros, mas também nunca consegui ficar sozinha. Sejam bem-vindos ao nosso Anastasia Cast. Gente, eu tô emocionada. Vocês podem sentir aí, né? Na minha voz, na maneira como eu tô falando. Minha voz tá meio rouca. É muita emoção mesmo, é muita presença de Deus nos estúdios do nosso Anastasia Cast. Hoje, fazendo de uma maneira muito diferente. Eu estou aqui no Brasil, em um lugar que eu amo muito, São Paulo. Eu vim para entrevistar um casal que os dois foram pessoas que não tinham uma identidade. 2 transexuais, né? É isso? Como que fala? Na verdade eu era um homossexual que se Que transvestia era um de drag queen? que é Isso. uma mulher, uma versão de mulher mais exagerada, né? Bem mais exagerado. É. E a Aline Era lésbica. Aline Souza, como eu, Glória É. a Deus. ela Era? também não tinha identidade de mulher, como tem hoje. Ou pelo menos ela sempre teve, mas nunca gostou e nem assumiu. Até que Jesus entrou no caminho dela, não é isso? Isso mesmo, correto. Dá uma olhadinha nessas fotos aqui, queridos, para vocês entenderem um pouquinho quem era a Aline e quem era o Riquelmo. Olha isso, a Aline, Um menino, né? um menininho, né? É, isso E um mesmo. menino até muito lindo, né? Né? Meu Deus! Aline, se falassem que era um menino, uma outra pessoa, eu acreditaria sinceramente, 100%. Olha aí, gente. Verdade. Que coisa, né? É impressionante essas mudanças. Pode passar. Bota para mim o Riquelmo aí. Qual a figura que nós temos dele antigamente? Quanto tempo tem isso, Riquelmo? Essa ainda é a Aline. Essa ainda é a Aline. Bota o Riquelmo aí para mim, por No favor. meu caso, começou em 2008. 2007, 2008. Quando começou Essas mesmo. fotos. Quando começou mesmo. Você ficou de 2007, 2008 até quando? Fazendo show de drag queen até 2013, mais ou menos. Nossa. Foi quando eu parei. Vamos lá? Não tem aí, não? Você ficou 5 anos fazendo show em boates? 5, 6 anos em boates. Eu fui eleito rainha da parada LGBT de Natal, Rio Grande do Norte. E foi no programa da Fátima Mello, da Band local de lá. Peraí. Você foi rainha Da parada gay. da parada gay? De Natal, Rio Grande do Norte, que eu sou de lá. Os Então é isso, né? Eu estou improváveis. diante de 2 milagres. Deem uma olhadinha em quem eram o Riquelmo Araújo e a Aline Souza no passado, antes de Jesus. Deem uma olhadinha aqui, olha, gente. Então, vai me esclarecendo aqui. Aí foi assim, eu fiz show por 6 anos como drag queen nas boates. Eu fazia portaria, recebia as pessoas, fazia shows como uma drag queen, interpretação. Inclusive Cristina Aguilera aí nessa apresentação aí. E ambientes gays, né? Impressionante. Pulpares, festas gays, enfim, no geral. E aí eu participei de um programa de televisão da Band local, lá de Olha. Natal, Rio Grande do Norte, e fui eleito rainha da parada LGBT em 2009. Rainha da parada LGBT. LGBT. Meu Deus. Eu estou diante de 2 milagres, né? Glória a Deus. Mas assim, foi muitas coisas que aconteceram. O Desde a que minha te infância foi? ali. Você pode me explicar um pouquinho assim e contar para as pessoas, né? O que te levou a buscar esse caminho da homossexualidade, um caminho de apresentar na noite como drag queen, que drag queen seria o quê? Uma mulher Exagerada, né? Mais maquiagem, mais cabelo, bem roupa, mais exagerada. acessório. Que seria Pois isso? na verdade, assim, acho que tudo começou muito com a ausência paterna, né?
E eu era muito preso sempre em assim, casa. né? Eu era muito preso. Minha mãe, ela tinha uma super proteção, que isso atrapalhou um pouco ali meu desenvolvimento masculino. E automaticamente com acesso à pornografia. Foi ali aos 10 anos. Só que eu sofria muito bullying. Todo mundo dizia que eu tinha jeito de ser gay, quando nem eu sabia o que era isso. E aquelas palavras repetitivas, chega uma hora que a gente começa a acreditar como criança, né? E eu sofri algumas tentativas de abuso. Isso aconteceu numa piscina enquanto eu nadava. Uau. Eu devia ter 11 anos e um homem passou a mão em mim 2 vezes. E eu saí com medo da piscina, sentei na cadeira, olhava para a piscina com medo e aquela situação não saía mais da minha mente. E aí eu tive medo de falar para os meus pais, porque o abuso gera esse medo. Gera. E ao Culpa. mesmo tempo, culpa ou até curiosidade também. É, De também, se encontrar claro. novamente naquele, porque houve um toque. Porque é bom, né? É. O pecado, o toque, Sim. gera uma sensação de prazer, Sim. de afeto. E é isso que eu falo. A maioria das crianças ali de 10 anos, o maior desafio delas é o quê? Escola e um mundo corrompido. Isso. Né? Em ideologias, filosofias, pornografia. E aqueles que geralmente têm 14 anos acabam querendo reproduzir os comportamentos com as crianças mais novas. Então eu vejo que quando uma criança ela tem um abuso ali antes dos 10 anos, por exemplo, ela pode atrapalhar o desenvolvimento natural dela. Que seria viver, por exemplo, como um homem e ter a sua atração por mulher. Porque interrompe, na maioria dos casos, né? Interrompe. Então, E foi você nesse se sentido. tornou homossexual quando? Ou sempre foi? Foi um processo. Dos 10 anos, pornografia, alguns abusos que aconteceram no decorrer, aquela pressão psicológica que eu era gay quando não entendi o que era direito isso. Lembro que eu cheguei a gostar de uma menina na escola, mas eu sofri rejeição. E Ela não quis nada com não. você. E ainda zoaram, né? Tipo ali... Debocharam. Então, assim, uma pessoa que sofreu muita pressão psicológica, que era gay, que eu não era tão homem quanto os outros homens, ali um complexo de inferioridade, né? E aí tudo isso acabou me induzindo a se encontrar na homossexualidade. É porque ficaram insistentemente te apresentando uma outra identidade que nem você mesmo entendia. E aí preso em casa, não tinha uma referência em casa. Masculina. Masculino, meu irmão foi viver a vida dele, então a gente não teve tanta intimidade. E uma criança que está passando por abuso, por conflitos, né? Gente, eu tô emocionada agora que eu vi que você tá usando a blusa do meu ministério. Sim. Meu não, né? Nosso ministério, Amém. Anastasia Cash, né? Ó. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Mas me fala um pouquinho desse processo aí. Então, 2008, você começou a, de fato, apresentar como drag queen. Foi, porque, na verdade, assim, eu comecei a ir nas praças GLS, que era o termo da época. Na época. Era GLS. E aí eu fui conhecer a boate. Só que na boate, uma pessoa que conhecia minha família me viu entrando e falou para os meus pais. E no dia seguinte eu tinha que falar o que eu estava fazendo ali, né? E aí eu lembro que eu fiquei 1 hora do lado do meu pai e eu só escutei uma voz na minha cabeça dizendo assim, eu acho que você é isso mesmo, né? E foi o que eu reproduzi. Eu falei, eu acho que eu sou isso. E foi aí que eu acabei me assumindo homossexual. Não foi algo fácil, que eu fui o primeiro da família. Aquela briga ou conflito me afastava da minha família e me fazia buscar os amigos, balada. E foi nesse processo que eu vi as drag queens e achava aquilo legal, porque eu gostava das músicas, glamuroso. E viver o personagem me fazia sair daquele âmbito de rejeição e ir para um âmbito de aceitação, porque todo mundo gostava de mim, queria tirar foto comigo, alegria, euforia, música. Atenção, amor, né? Aplausos. Aplausos. Então aquilo começa a nos inflar, né? De certa forma. Você ficou, então, de 2008... 2008 até 2013 ou 14, mais ou menos. Muito tempo. Ganhasse bem? Não, imagina. Eu tirava mais dinheiro para fazer as produções do que eu recebia. Eu fazia mais por hobby mesmo. Você vê como é uma escravidão, né? Um sistema maligno mesmo. Porque assim, pequenas exceções de drags acaba tendo ali um faturamento, um reconhecimento, mas a maioria vai mais pelo hobby, pelo glamour, pela satisfação pessoal, né? Digamos. E assim, quando que Jesus entrou na sua vida? Então, tudo começou quando eu enfrentei a minha família. Se você puder colocar, vai passando para mim as fotos dele antes de Jesus. Antes. Aqui, você hoje, na verdade,
é um dos ministros, né? Sim, porque aí foi o... Da igreja local onde vocês estão, não é Sim, isso? Eu sou da Igreja do Nazareno Central, lá de Campinas, né? De Campinas. Um E pregador da palavra. É chamado. Porque foi o que aconteceu em 2010. Quando eu saí de casa, vim viver a minha vida. Eu não tinha um cunho religioso, embora que eu venha de uma família não praticante católica, né? Eu simplesmente trabalhando, seguindo com a minha vida, uma mulher parou na rua para mim e disse assim, olha, quando a gente tem um chamado da parte de Deus, você pode ir para qualquer lugar, mas nada vai dar certo na sua vida. Meu Deus. Aquela mulher profetizou para mim. Só que eu não entendia, E ela nem né? sabia que era você. Não, eu tinha chegado recém na cidade, assim. Tinha nem um ano ainda que eu estava em Vinhedo, né, na época. E aí eu recebi essa palavra e guardei no coração e segui em frente. Só que quando eu mudei para Campinas, São Paulo, ali em 2011, 2012, aí começou o mistério, porque eu tive um sonho, uma visão, que eu via um homem de veste branca, de barbas e cabelo, e era Jesus. E eu acordei tendo aquela visão como eu estava em cima de um muro, olhando como se ele me chamava. E aí eu acordei tendo essa visão. E aí eu não entendi muito bem. Eu falei, sonhei com Jesus do nada e aquilo mexeu um pouco comigo. Só que aí em 2013, mais ou menos, foi quando eu parei de fazer show como drag queen e eu entendi e já vi que ali já era um processo de Deus na minha vida, finalizando aquela vida. Por quê? Porque hoje eu vejo que muitos amigos que vivem essa vida até hoje, eles se encontram sozinhos, depressivos, tristes, com muita roupa feminina, mas a beleza acaba. Né? A beleza acaba. Então, viveu em função de um personagem, mas não construiu nada do seu verdadeiro eu. E eu consegui enxergar isso naquela época. E eu falei, não, peraí, então isso aí não tá dando certo. Eu tô vivendo mais um personagem que a mim mesmo. Meu Deus. E foi aí que eu resolvi parar de vez, dei fim a tudo. Por si só. Por si só. E fui investir na minha parte profissional, como cabeleireiro e maquiador. E foi aí que eu tive a oportunidade de trabalhar nos grandes salões de beleza, né? Estúdio W, que é lá em Campinas. Foi aí que eu tive uma reviravolta na minha vida. Comecei a fazer trabalho na Ikezak, revista, editorial de moda. Já atendi algumas pessoas famosas também, como a mãe da Sandy, ali Stephanie Brito, enfim. Foi algo incrível, né? Todo mundo almeja, né? Viver essa... Ser reconhecido por ser bom naquilo que... E foi aí que eu comecei a ter uma vida mais como homossexual, vivendo esse contexto. Entendi. Só que depois de uns 3 anos, tudo deu errado. Aconteceu muitas coisas, fui mandado embora injustamente do local que eu trabalhava, de um outro local, na verdade, e eu me encontrei na lama, na pior. Só que isso me remete ao Salmo 126, né? Que fala que o Senhor é aquele que pega aquele que está afundado no pecado, né? Que ele dá um novo início, uma nova história, coloca um novo cântico em seus lábios, né? Oferecendo um novo começo. E foi também ali o preço da chamada. Por quê? Porque Deus tinha um chamado na minha vida, eu não tinha acordado ainda que eu tinha que me voltar para a igreja. Por quê? Toda vez que eu via um pastor ou alguém da igreja, vivendo o contexto que eu vivia, eu me sentia incomodado. E eu não gostava de crente. A minha tia me ajudou a lembrar que eu criticava que os crentes eram o dono da verdade. Só que eu não sabia que não eram os crentes que eram o dono da verdade. O dono da verdade estava me chamando para pregar a verdade. Glória a Deus. Né? Aleluia. Aleluia. E foi isso que aconteceu, porque eu me encontrei numa situação que eu estava todo quebrado. E geralmente é só quando a gente está quebrado que a gente vai buscar a igreja. E foi nesse momento que uma amiga me convidou do trabalho e fui conhecer a Nazareno. Eu sou de lá, praticamente nasci lá. Você ficou na mesma igreja até hoje? Até hoje. Vai fazer 6 anos. Que presença boa de Deus, hein? E aí foi Manteve ali. E aí foi nisso que eu fui na igreja algumas vezes, comecei a gostar. E aí eu comecei a buscar oração pelo YouTube. E aí foi interessante, porque eu estou escrevendo um livro, eu terminei agora, ele está começando a ser redigido. E quando eu cheguei nessa parte, eu não estava lembrando direito qual foi esse vídeo que as pessoas me perguntavam. Só que aí o Espírito Santo me fez lembrar de quem era o vídeo. Era do pastor Antônio Júnior. Que às vezes ele fazia alguns apelos ali, né? Aí, Juninho! Juninho tá aí. Tem alguns pastor apelos Antônio que ele Júnior faz. tem uma gama de pessoas que acompanham a vida dele, que oram com ele, que são abençoadas por ele, são meus amigos pessoais. Inclusive eu também. Amém. Glória a Deus. E foi num apelo que ele fazia ali nos vídeos, né? Que eu estava em casa, deitado no chão, com fone de ouvido, e aí falava, você entregava a minha vida, né, para Jesus. E foi aí que eu estava muito cansado. Uma vida de rejeição, uma vida que eu buscava algo que eu nem sabia o que era, pelo vazio que eu sentia.
e pela depressão que eu estava passando, porque na minha vida nada deu certo. Meu Deus. Eu perdi o que era mais importante para mim, que era o trabalho. É onde eu me sobressaía e é onde que eu me sentia bem pelas pessoas gostarem do meu trabalho. Financeiramente E também. financeiramente também, que, enfim. Só que eu perdi tudo e não dei certo com família, com trabalho, não onde eu estava, nada deu certo. E foi aí quando eu falei para o Senhor, escutando essa oração, né, do pastor Antônio Júnior, eu falei, Senhor, eu entrego minha vida para o Senhor e não sei mais o que fazer. Eu desisto. Porque o diabo já estava colocando um sentimento de suicídio em mim. Porque eu escutava algumas vozes dizendo assim, será que alguém vai se importar com você se você subisse no prédio? Olha E isso. eu acordava Buraco, com aquela diabo, sensação trabalho. de buraco, como se algo me puxava para baixo, com um sentimento que minha vida não valia mais a pena. Entendi. Só que eu sempre fui muito forte com meus pensamentos. E aí foi nesse momento que eu falei para o Senhor, Senhor, entrego minha vida para você porque eu já não sei mais o que fazer. Foi uma entrega total. Às vezes o que falta na vida da gente é quebrar algumas pedras do nosso coração e abrir ele para que Jesus venha fazer morada, né? O Senhor venha fazer morada. Render tudo. É. Sem reservas. Por isso que Ezequiel fala que Deus tirará aquele coração de pedra e te dará um novo coração de carne. E te dará um novo espírito. E foi nesse momento que eu entreguei minha vida para Jesus com o vídeo lá, com no fone de ouvido deitado no chão, que eu senti meu corpo esquentar e formigar dos pés à cabeça. Foi uma experiência tão forte, uma experiência que eu nunca tive. E quando eu estava buscando a Deus, senti meu corpo esquentar e formigar. É algo muito bom. Muito. E eu simplesmente adormeci. Mas quando foi no dia seguinte, até me arrepia. Quando foi no dia seguinte, eu senti uma paz. O mundo estava mais claro por um motivo, uma alegria que eu, pela primeira vez, eu estava experimentando. A depressão que eu tinha sumiu, nunca mais eu tive depressão até hoje. Aquele sentimento de, né? E pela primeira vez eu me senti completo. O vazio que eu sentia começou, na verdade, a não me levar mais a procurar outras coisas para se sentir satisfeito. Porque eu buscava a bebida, as drogas, a prostituição, eu digo no sentido, eu não me prostituía. Até tentei lá atrás, mas aquilo nunca foi para mim. Eu sempre gostei de trabalhar. Mas eu digo prostituição porque, à luz da palavra, qualquer relacionamento sexual que não envolva ali alianças, casamento monogâmico, homem e mulher, que é o que Jesus fala em Mateus 19. Qualquer relacionamento sexual fora desse padrão é uma prática de prostituição. Sim, claro. Então eu tinha muitos relacionamentos. Remunerado ou não é uma prostituição, né? Então eu tinha muitos relacionamentos na noite. E automaticamente eu não conseguia mais. Eu não conseguia mais para balada, para bebida, para drogas e tudo. Só que chegou o ponto da homossexualidade, porque para mim nunca foi um problema. Para você era estar normal. como homossexual. Só que o que aconteceu? Esse batismo foi em setembro de 2018. Quando eu estava em fevereiro de 2019, foi um processo de alguns meses até eu ter consciência. Que foi as experiências que me levou a renunciar à homossexualidade. Porque eu estava com um companheiro que eu tinha ali em fevereiro de 2019, que eu tinha relacionamento com ele. Eu estava abraçado com ele, eu comecei a sentir uma atmosfera diferente e uma voz falando dentro de mim dizendo o seguinte: o que você está fazendo aí? E eu comecei a ficar tão incomodado, que enquanto eu não saí da casa daquele rapaz, eu não senti paz. E aí foi quando eu me questionei. Eu falei, o que está acontecendo comigo? Entreguei minha vida para Jesus e parece que eu não sou mais o mesmo? Parece que eu não consigo mais nem viver como homossexual. E foi na última vez que eu fui num ambiente gay, em março de 2019, aqui em Campinas, que eu já estava nesse entendimento que Deus não queria isso para mim. E foi quando eu estava lá, eu escutei a voz novamente dizer, saia daí agora. Enquanto eu não saí daquele ambiente, eu não tive paz. E foi quando eu me questionei, eu olhei para o céu em casa e dizendo assim, mas como que é isso? Como que eu vou deixar de ser quem eu sou? E aí eu escutei uma voz que falava assim dentro de mim, se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. Me remete às palavras do Senhor, Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. E foi o que eu compreendi pelo contexto que eu vivia. Por quê? Quando eu pecava, depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, forte, né? Eu não conseguia mais pecar em paz. Ou seja, quando eu me relacionava com outros rapazes, ou até bebia, ou qualquer outras coisas, eu sentia como se o Espírito Santo saísse de mim, aquele vazio voltava, eu me sentia sujo, apontado, acusado e distante de Deus. Então, certo é que vai fazer 6 anos que eu estou na fé e nunca mais eu coloquei bebida na minha boca. Eu também 20 anos de pornografia, nunca mais eu vi e não tem problema nenhum com isso.
E abandonei Glória a 12 anos na Deus. homossexualidade e estou há 6 anos em santidade. Aleluia. Então, Aleluia. eu vivi essa transformação de Vocês vida. estão casando, Sim. se casarão dia 5 de julho desse Sim. ano. Sim. 5 de julho. E foi o que aconteceu, porque quando eu busquei a igreja para batizar nas águas, eu senti uma chama no peito dizendo assim, batiza nas águas. Eu batizei nas águas, foi no dia do Orgulho Gay de Campinas. Era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada, e a palavra vai dizer que devemos andar na contramão do mundo. Todo mundo subindo para a parada, desculpa, Remete o irmãos. mundo, né? Igreja, mundo. A parada pela qual você era a rainha. E fiz show em Campinas nessa parada, inclusive. Fez show nessa parada. Fiz, que é a segunda maior do mundo, né? Mas do naquele Brasil. momento, você estava descendo para o batismo Para o batismo, nas águas. nas águas. E, ao mesmo tempo, aqueles que outrora eram seus companheiros Sim. estavam subindo para a devassidão. Sim. Então, gente, Aline, eu quero falar um pouquinho com você. Glória a Deus. A sua história também é inspiradora. Se vocês puderem colocar também algumas fotos da Aline aí para mim, eu agradeço bastante. Antes de conhecer o Senhor Jesus, você era lésbica, e qual a sua história? Por que você se tornou uma homossexual? Então, na verdade, eu vim de uma família bem desestruturada. Não tinha o meu pai, né? Quando eu me entendi por gente, tinha padrasto, e havia muitas brigas na minha casa. Era muita briga da minha mãe. Então, assim, eu cresci naquele lar, né? Desestruturado. E o inimigo, a gente sabe que, diferente dele, não tinha religião na minha casa, nem católico, nem nada. Eu digo que eu conhecia Deus de ouvir falar, como Jó dizia, né? Como ele diz na palavra. E hoje, os seus olhos o veem, porque você é Glória uma a das Deus. mulheres mais crentes que eu já conversei. Aleluia. Toda a honra e glória para ele. E então, assim, e aí o diabo colocou o quê no meu coração? Que a vida que a minha mãe passava era a vida que eu teria. Se você tivesse se eu um homem. tivesse com um homem. Então, ali, desde que eu me entendi por gente, eu já comecei a olhar as meninas com outros olhos. Pequena, na escola. Eu ia para a escola ali, primeira série. E aí eu tinha 3 irmãos, eu comecei a me vestir como eles, porque eu achava legal. E Uau. assim eu fui crescendo homossexual. Aos 12 para 13 anos, eu dei um beijo numa menina a primeira vez. E ali eu falei, eu tenho certeza. Eu cheguei a ter um namoradinho porque eu pensava na minha cabeça que eu era doida. Eu falava, não. Você podia ter homem e mulher. Sabe? Mas não cheguei a ter nada com ele, nem de beijo, não gostava. E aí, quando eu beijei uma menina a primeira vez, eu falei, é isso aqui, é isso que eu gosto mesmo. E assim eu fui seguindo a minha vida. E aí fui vivendo como um menino mesmo, minha família me conhecia como menino, todo mundo sempre me aceitou, minha mãe, né? Claro que a gente entende que respeita, né? Aceitar é uma palavra muito forte, mas ao respeito. Não é bem a palavra aceitar. Isso. Eles permitiam que você fosse o que você queria ser naquele momento. Isso. E assim, e eu fui vivendo, tive vários relacionamentos com mulheres, porque foi uma vida toda, né? Praticamente. Até os 29 anos. Até os 29 anos eu fui homossexual. Você começou quando? Vamos Assim, dizer vamos que dizer... com 13 anos. Meu Deus. Que foi o primeiro beijo. Então, foi muito novinha mesmo. E assim, e aquilo que ele falou, era realmente um vazio. Tem aqueles momentos que tem um vazio. Não adianta dizer que você tá feliz, você tá plena. Não, não está. Porque essa Só ideia, que a gente, né? Eles colocam para que a gente veja com olhos de amor isso. de que você, na verdade, está sendo livre Isso. em fazer isso. E, na verdade, não. Nós somos escravos. Né? Escravos do pecado. Isso. Verdade. Então, assim... Livre realmente você só é quando você pode fazer e escolhe não fazer. Você tem liberdade. É verdade. Isso mesmo. Em dizer não. Isso mesmo. Não, de ser voluntariamente escrava do amor de Deus. Isso. Sim. Por Meu Jesus, Deus, viver que para forte, tô ele. arrepiada.
Glória a E Deus. assim, e é o que eu digo, eu não conhecia Jesus, então eu achava que aquilo ali era alegria, aquilo ali era felicidade. Mas vinha um vazio, sabe? Tem um vazio que vira e mexe e batia. De tempos em tempos. De tempos em tempos. Mas eu fui vivendo a minha vida como um homem. Na minha época, eu me converti em 2017. Então, naquela minha época, não era tão forte como é hoje, de você transicionar e ter barba, tirar peito, não tinha. Graças a Deus. Então, eu não mudei nada em mim. Eu parecia um menino, mas eu era uma menina, nunca mudei nada, graças a Deus. E assim eu vivi minha vida inteira. Graças E como um menino mesmo, os lugares que eu ia, todo mundo achava que eu era um menino e fui vivendo, e assim o diabo foi me enganando, né? E eu falava como o mundo diz hoje, Deus, ele é amor. Amém. Ele não se importa que eu viva, porque eu trabalho, eu sou uma pessoa Eu não faço boa, mal pra eu faço ninguém. mal pra ninguém, Não Mato, não Eu só faço roubo. mal pra mim mesma. Mas pra mais ninguém. Porque o Isso. pecado Por que apenas Deus é vai só achar matar ou ruim? roubar. Basicamente, Exatamente. não mato, não roubo, então tá Isso, tudo certo. esse é o nosso né? entendimento, porque não temos entendimento. O inimigo, Sim, ele sim. cega Cega o nosso espiritualmente, entendimento. né? Nós não vivemos à luz da palavra, nós vivemos nas trevas. Sim. Então, eu não entendia. Então, quando as pessoas falavam assim, o que você faz, Deus não, ele não aceita, ele não gosta. Você é uma menina tão bonita. E eu falava assim, não, mas Deus é amor. Não há problema no que eu faço. Eu trabalho, não roubo, não mato, faço nada. O amor Eu só me Deus. relaciono com mulheres. Você E foi assim- casada com mulheres, não? Eu tive relacionamento de 8 anos com mulher. Meus Com a relacionamentos com a mesma mulher. Eu sempre tive relacionamentos duradouros, mas também nunca consegui ficar sozinha. Se terminava um relacionamento, eu estava com outra pessoa. Porque é o vazio. Vazio. Quem preenche A ele? crise na identidade. Você não Isso. sabia quem era. Isso. Porque Então, quem sabe quem é, vive a solitude muito bem. hoje eu Né? digo Verdade. isso. Hoje, graças a Deus, encontrei ele, mas vou chegar lá, você vai entender. E assim fui vivendo a minha vida. Ok. Até que, no meu último relacionamento, quando eu tinha 29 anos, a menina que eu me relacionei, ela estava afastada da igreja. E eu não conhecia Jesus. É o que eu te falei. Eu conhecia Deus, já ouvi falar. Eu não conhecia quem era Jesus. Nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha ido para a igreja. E nós nos relacionamos por 2 anos, moramos juntas. E ela falou que ela estava afastada da igreja, mas eu nunca entrei em detalhes, porque não era algo que para mim, né, era o que eu vivia. Só que chegou um dia que ela foi à casa dos pais dela, e eles eram cristãos. E quando ela voltou, ela falou assim, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, o quê? Ela falou assim, eu me reconciliei com Cristo. Eu falei para ela assim, peraí, mas como assim se reconciliou? E eu? Ela falou, não, então a gente vai ter que terminar. Eu falei, como assim terminar? E eu te digo que mesmo no pecado, parece que foi o relacionamento assim, o melhor que eu tive na vida. Sabe assim? Mesmo que sabendo hoje em pecado, mas era amor, era confiança, e como diz na palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Sabe? É. E Porque o mundo tem mania de dizer, você não deu certo sendo homossexual. Isso. Quando, na verdade, você deu muito certo. sim, Não é verdade? Né? tava tudo bem. Mas um dia o Senhor resolveu te alcançar. E Glória quando a Deus. aconteceu isso? Então, isso aconteceu em maio de 2017, Então quando eu fazem tinha, já fez 7 anos agora. 7 anos. 7 anos. Esse ano eu entro para 8 anos, graças a Deus. E assim, e aí ela falou isso e ela falou para mim assim, vai para a igreja. Falei, mas como assim eu vou para a igreja? Vou fazer o quê na igreja? Ela falou, vai. E quando Deus tem um propósito, um chamado na tua vida, não adianta você fugir como ele recebeu a palavra, né? Não adianta você fugir. Se o Senhor, ele te quer, ele vai te buscar. Vai. Ele vai. Jonas que o diga, né? Ou vai ou vai. Ou vai ou Isso. vai. O escolhido não escolhe. Isso. E aí eu fui para a igreja. E nós ainda moramos juntas de maio até junho, porque ela estava terminando a escola e em junho ela ia embora. Mas nós não tivemos mais nada. Por ela, não por mim. Mas eu fui para a igreja. E quando eu fui para a igreja, fizeram um apelo. Só que comigo teve uma coisa diferente. Deus me chamou pelo nome. O apelo não foi aquele, quem quer aceitar Jesus? Não, foi assim, Aline, Deus está te chamando e o dia é agora, o dia é hoje. E aí, eu sem entendimento, eu levantei, porque eu fui chamada pelo nome, mas eu não tinha esse entendimento. Eu levantei, fui, oraram por mim. Eu digo que naquele dia, para mim, parece que eu não tinha entregue a minha vida para Jesus, mas na verdade ele já tinha me abraçado. E glória a Deus, né? Glória a Deus. E aí, tudo bem. Aí voltei para casa. Quando passou junho, ela foi embora. E eu comecei a me sentir mal.
porque eu me senti sozinha. E eu fiquei muito mal, muito mal. E eu falei, meu Deus. Aí teve uma noite que... Porque uma das coisas também que acontece é a dependência emocional, né? Sim, e eu não conseguia ficar sozinha. Eu não conseguia. E para mim, eu não tinha o entendimento daquela entrega da minha vida a Cristo. Eu não tinha o entendimento daquilo. Meu Deus. Só que aí, o que acontece? Chegou um dia, eu ajoelhei e eu falei assim, eu tava muito mal. Chorava, tava muito mal. Aí eu me ajoelhei e falei assim, Deus, eu não te conheço. Eu tava chorando muito mal. Eu falei assim, Deus, eu não te conheço. Eu não sei nem como eu tenho que falar com o Senhor. Mas faz o seguinte, se tudo que eu vivi foi uma mentira e realmente isso te desagrada, então me transforme e agora eu me entrego. Uau. E aí... foi realmente uma entrega genuína, verdadeira, graças a Deus, porque Deus, ele quer verdade. Ele quer verdade, ele quer um coração verdadeiro. Coração sincero. E aí eu me entreguei e Deus colocou no meu coração o quê? Ler a palavra. Quando eu abri a palavra, João 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ali o véu caiu dos meus olhos. Glória a Deus. E eu falei assim, Deus, aonde está na tua palavra que o Senhor não gosta do que eu fazia? E aí Deus, como ele já tirou a escama, o véu que cobriu os meus olhos, eu comecei a ver Levítico, Coríntios, onde ele diz que ele não aceita aquilo, ele abomina. Os efeminados, os sodomistas, os E- adúlteros, os isso. mentirosos. São vários pecados, Aleluia. são vários, não é só homossexualidade, mas no meu caso era homossexualidade. Entendi. Até arrepia de falar, glória a Deus. Tá toda arrepiada. Mas assim, e aí naquele momento Deus colocou no meu coração assim, lê a minha palavra. Começa a me buscar na minha palavra. E Deus começou a se revelar a mim na palavra dele. E assim, eu nunca tinha colocado saia, sabe? E eu tinha piercing, cabelo curto, eu era um menino, como pode ver nas fotos. Pode ir E- mudando as fotos para mim? E o Espírito Santo começou a trabalhar em mim, porque a partir do momento que você se posiciona em permitir, porque Deus, ele é um Deus muito educado, ele não invade a vida de ninguém. Ele pede para entrar, e se você permitir, como ele diz, eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se abrires a porta. Ele entrará e ceará. É o nosso coração, é a nossa vida. E eu abri, eu permiti Quem isso. tiver ouvidos, Ouça ouça o que o Espírito diz diz às às igrejas. igrejas. A igreja, Somos nós. Isso mesmo. tremendo. Amém. E aí eu falava assim, para servir ao Senhor eu não vou deixar o cabelo crescer. Aí eu acordava numa manhã e o Espírito Santo falava assim, precisa sim. E eu comecei a abrir mão, vou deixar crescer. Eu não vou tirar os piercing. Quando eu olhava no espelho, o Espírito Santo falava comigo assim, tira. Eu não vou usar saia. Aí o Espírito Santo precisa, sabe? Não porque seja pecado usar calça, não, mas para mim tinha um Glória a significado. A calça, a bermuda, naquele momento, era eu ser homem. A saia é ser mulher, né? Verdade. Então Deus foi trabalhando na minha vida. E quando foi, eu digo que foi muito rápido, foi uma mudança assim muito radical e eu sou muito Intenso. grata a Deus por isso. Comigo também Porque foi. foi, né? Do dia pra noite. Foi muito Nunca mais rápido. Fumei, nunca mais Eu bebi. fui nunca mais- radical também. Glória a Deus. Batizei nas águas. E quando foi em É um novembro, alívio, né? nossa, Sim. total, é incrível o que Deus faz. É É realmente- tipo assim, meu Deus, eureka! Por que eu não vivi O isso vazio antes? que eu tive uma Isso. vida inteira em um piscar de olhos Foi foi preenchido. completamente. Isso mesmo. É isso mesmo. Não é? Sobre isso. Ele preenche, ele Eu preenche vos todas dou as a verdadeira lacunas. paz. Não a paz que o O mundo, mundo dá. dá. É isso mesmo. Onde está tudo bem, mas aqui dentro está tudo tribulado, né? É. Mas a paz onde, na verdade, está tudo atribulado lá de fora, E aqui dentro tá em paz. está em paz. E assim. E como vocês se conheceram? Sim. Aí é o mistério. Porque foi assim. Depois que eu me converti, eu falo que Jesus me convenceu a renunciar à homossexualidade, o Espírito Santo falando ali comigo, né? E ao mesmo tempo, quando eu me converti, eu não queria dizer, não vou casar com mulher, vou seguir renunciando e vou viver uma vida para Deus. Meu objetivo era esse. Só que depois de convertido, uma senhora, uma mulher, uma irmã do coque, resumidamente. Amo. 90 anos veio orar por mim, falou de algo que só eu sabia da minha vida. E, Essas irmãzinhas do coque. e ela falou o seguinte: Preciosas. Bênção de Deus. olha, Deus, Muito preciosas. ele vai te dar uma esposa e filhos, você vai ter uma família. E aí aquilo parece que quebrou algo em mim, sabe?
Porque depois de 6 meses na fé, eu me encontrei em situações olhando por algumas meninas e até sentindo atração também. E eu achei isso tão legal, eu falei, cara, nunca tive isso. Foi real. E aí eu comecei a abrir o meu coração para realmente viver esse contexto, né? E depois de praticamente 6 anos, julho do ano passado, eu estava junto com o pastor Flávio, né, Amaral, ele orou por mim, né? E assim, a vida dele, o ministério dele fez muita diferença, né, Na sua caminhada. na minha caminhada de aprendizado, de conhecer outros testemunhos, edificou muito a minha vida e eu vejo a importância desse ministério, né, para outros. O Ministério LPD tem feito a diferença na vida de Sim, tantas pessoas, Sim. que aí você entende o porquê de tantas sim, perseguições. Né? sim, sim. E hoje ele é importante. E aí ele orou por mim, do nada, a gente tava de manhã conversando ali, normal, e ele não sai orando assim por todo mundo não, viu? Ele do nada sentiu, ele falou, me dá seus braços aqui, deixa eu orar por você. Aí orou por mim e disse assim, eu vejo Deus fazendo uma reviravolta na sua vida, você vai casar em 1 ano. Dessa vez eu vi quase uma data. E olha o mistério. Beleza, recebi isso, a gente viajou, fez a obra junto, voltei para Campinas, voltei a fazer as coisas na igreja. E aí eu sonhei com uma cidade. Eu vi uma estrada, eu vi uma cidade, assim, um mapa, como se fosse um mapa, aquele verde ali, o amarelinho geralmente representa a cidade, né? Eu vi exatamente isso, até pensei que era missão. Aí, beleza, passou-se um tempo, eu estava orando em casa e Deus fala comigo. Não é sempre, mas quando Deus fala, é aquela palavra clara que ele fala. É nítida a voz dele. Aí ele falou o seguinte, eu estava orando e ele disse assim, a mulher que você vai casar mora em outra cidade. E o sonho para mim fez sentido em relação a outra cidade, Deus confirmando. E aí, minha mãe ligou para mim dizendo assim, quando que você vai me dar uma nora? Eu falei, quando Deus preparar. Você já tinha quantos anos de conversão? Já no... 6. Para 6 anos agora. Ano passado. Aí, entro na live. Quem começa a falar comigo? Eu. Aline. Você Termina já a tinha live. quanto tempo de conversão? 7. 7 anos? Eu completei, voltando só um rapidinho, eu me batizei no dia 2 de novembro. De 2017. Quando o mundo comemora os mortos, eu renasci em Cristo. Que seria o dia dos finados Isso. no Brasil. Eu me batizei no dia 2 de novembro. E eu tinha o mesmo pensamento dele. O Senhor tem um senso de humor, né? Detalhes, Tem. né? E eu tinha o mesmo pensamento dele. Também não vou casar, vou viver para Deus, para fazer a obra dele. Então, e se Deus tem um propósito, ele vai trabalhar e vai te fazer ver aquilo que ele quer. E ele tinha propósito de família para mim também. Por mais que no começo eu não visse isso. E aí Deus abriu os meus olhos para eu sentir atração por homens. Então, às vezes eu olhava na igreja, um jovem, né, que ele vinha sem aliança, e eu pensava, Deus, será que é esse? E um dia Deus falou assim, através de um pregador, falou assim, não adianta você buscar aqui, porque o seu varão, ele é joia rara, e ele vem de longe. Foi falado isso para mim bem no comecinho. E aí eu guardei aquilo e fui vivendo, servindo ao Senhor. E em novembro agora do ano que passou, eu completei 7 anos. Mas a gente começou a se falar em outubro. Por quê? Quando eu comecei a seguir ele, eu comecei a seguir através do podcast da Karina Bach. Olha, que legal. Eu assisti ele lá e comecei a seguir ele. E aí comecei... Você foi no Fui. podcast da Karina? Fui. Isso. E aí você assistiu? Eu assisti, isso. E comecei a seguir ele no Instagram. E aí ele fazia umas lives e eu acompanhava. Um dia ele estava falando dele, minha mãe ouviu. E minha mãe falou assim, por que você não manda mensagem? Porque vocês são muito parecidos. Ele está há 6 anos em santidade, você está há 7. Ele está esperando uma varoa e você é um varão. E vocês têm o mesmo testemunho. Eu falei para ela que eu não iria mandar mensagem para ele, porque ia ficar meio chato, ia parecer que eu estava correndo atrás dele. E aí, passado uns dias, eu cheguei de um culto de oração e ele estava numa live, eu estava ouvindo e me trocando. E aí, quando ele finalizou o podcast, a live dele, que ele falou sobre o número dele, para quem quisesse ajudar o ministério dele e tal, Deus falou no meu coração assim, manda mensagem. E eu pensei que era coisa da minha cabeça. A gente, às vezes, reluta, né? A voz de Deus. Nós somos um pouco teimosos. E aí eu falei, não, é porque minha mãe falou, eu tô com isso na cabeça. E aí Deus falou uma segunda vez, manda mensagem para ele. Uau! E aí meu coração já começou a palpitar. E aí Deus falou uma terceira vez, manda mensagem para ele. Aí eu peguei o WhatsApp e falei, Deus, eu vou mandar, mas o senhor se responsabiliza. E aí eu mandei a mensagem. E aí eu falei para ele assim, na mensagem, eu fui até bem amorosa. Eu falei assim, Pai Senhor, somos maduros,
Deus tocou no meu coração que eu devia te mandar mensagem, então estou mandando. Se for algo, amém. Se não for, somos irmãos em Achei Cristo. muito interessante a forma que ela falou comigo. E aí ele me respondeu. E a gente olha começou a onde nós conversar, a gente começou a perceber que as nossas ideias eram muito Eu parecidas. achei muito interessante a forma que ela falou. Gente, vocês são fofos. Glória a Deus. Glória a Deus. E quanto tempo de namoro agora já? Novembro, Outubro pra dezembro, cá. janeiro, fevereiro. 4 meses. Vamos fazer 5 meses. 5 meses. Aí tá a prova que foi mais que o pastor Flávio Amaral, então, porque ele namorou Com 3 meses, não foi? 3 semanas. 3 semanas. Né? Foi mais ou menos isso. A gente ainda vai ficar Com um dia. mês e meio eles já estavam morando juntos, né? Não, Da mesma maneira o pastor Helder, né? Sim. Que em menos de 2 meses ou 3 meses, se não me engano, já também estavam morando juntos e vão completar 9 anos de e casamento. sabe o que é o mais interessante disso tudo? É que o nosso casamento a gente correu atrás da igreja. Meio que de última hora. Dezembro a gente começou a ver as datas. E é uma data concorrida lá na igreja. No mês de julho, Em a gente dezembro. conseguiu a primeira semana, que é no dia 5. E sabe o que é mais interessante disso tudo? Que faz exatamente 1 ano que eu recebi a palavra que eu casaria em 1 ano, que é em julho. E a gente vai casar dentro do propósito Dentro de Deus. da palavra que foi liberada para mim. Que eu casaria em 1 ano. Vocês querem fazer chorar? Deus é incrível, ele faz Ele coisas faz. extraordinárias. Basta que nós nos entreguemos. E teu É tempo só de questão espera, de né? posicionamento. E espera, processo. Inclusive, o nosso relacionamento é em santidade, até de beijo. Porque Deus colocou isso no meu coração e no dele. Nós não nos Eu beijamos. já O tinha primeiro essa beijo vai ser no convicção altar. antes de conhecer ela, ela já tem essa convicção também. Isso mesmo. Quando o pastor falar, pode beijar a noiva, é o nosso primeiro beijo. Para a glória de Deus. Apesar de saber que existe e que o Senhor ainda tem os seus remanescentes na Amém. terra, Glória a Deus. Glória a Deus. eu estou muito emocionada. Glória a Deus. Aleluia. Porque quando eu vim fazer o documentário LPD no Brasil, eu não imaginava que eu iria ter contato com essas pessoas aqui. Sim. Que existiria, né, um nível mais alto, não só de intimidade com Deus, mas também de propósito, Amém. De- Glória a Deus. de fazer o que é certo, simplesmente por fé, pelo que é certo. O certo pelo certo. Não o certo para ter recompensas, Sim, com mas o certeza. certo pelo É pra ele. certo, por fé, por reverência, por amor, por entender que você não precisa errar para acertar Isso. e que, como eu disse, se a sua fé não vale a sua vida não vale nada. É apostar tudo Isso. ou não apostar Esperar nada. nele, somente nele. Com certeza. Tudo dele, por ele, para ele. A nossa vida é para a glória dele, o casamento é para a glória dele. Ah, eu queria muito poder vir. E eu vou lutar para vir para o Amém. casamento de Em nome de vocês. Jesus. Se for a vontade do Senhor, Né? você estará aqui. Vai ser Pela um nome vontade de dele. Jesus. muito grande. Glória Amém. a Deus. Amém. Vocês têm sonhos? Sim. Sim. Porque, na verdade, assim, a gente quer ter uma família, a gente quer ter filhos, né? E, assim, eu tive uma experiência com Deus, que Deus escolheu o nome do meu filho. E ele falou comigo para colocar esse nome. Quando acontecer, né? Glória a Deus. Então, Deus ele já falou para mim, antes de conhecer ela, que um dia eu colocaria um nome que ele falou comigo no meu filho. Até Eu isso. posso saber ou é segredo? Não, é segredo, né? Eu acho que é melhor dar o testemunho depois, quando Depois. acontecer. Então, tudo bem. tudo Não, bem. depois você fala. Não, Escondido. Mas você vê como Deus é não, maravilhoso. tô brincando. escondido não tem Se o problema. Senhor Até o nome colocou. do filho ele deu. Mas Ele é Deus já incrível. falou que eu teria um filho. Até porque quando eu recebi a palavra que eu casaria e teria filhos, que a irmã falou para mim lá, eu tive um sonho que eu vi uma mulher do meu lado e um menino no meu braço, ele me chamava de pastor. Chamado Glória a pastoral, Deus. família. Você está finalizando o seminário. Tô Você finalizando já o quarto cuida ano. de uma grande parte da igreja, é Sim. um homem de confiança Sim, sim. dentro da Igreja Nazareno em Campinas. Vocês estão preparados para quanta coisa eu vejo que Deus vai fazer na vida de vocês?
Sim, a gente está com o coração aberto. Aberto, mas o Senhor vai nos levar aí. Sim. É como diz Moisés, se a tua presença não for conosco, nem permita que nós vamos, que nós sigamos. O importante Eu creio que ele vai estar conosco. É. Então, que ele cresça e a gente diminua em tudo. Amém. Sempre. Que o nome pra dele honra e glória seja dele. exaltado. Sempre, sempre. Porque Em nome de Jesus. se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. O pastor Flávio Amaral, do LPD, vai estar no casamento de Vai. vocês, certeza, né? nosso Ele é padrinho. Ele é grande parte de tudo isso se deve também ao fato dele ter, de alguma maneira, influenciado muito a vida do Riquelmo, né? Sim, sim. A gente caminhou muitos anos, a gente viajava, fazia viagem missionária, aprendi muito através da vida dele, do ministério dele também, mas faço um trabalho local na minha igreja hoje, né? Ainda, como falei, terminando já os 4 anos do seminário e fazendo um trabalho meio que pastoral, né? Acompanhando pessoas, ajudando pessoas nessa área da homossexualidade. Eu vou combinar com o pastor Flávio Amaral para mim ir com eles. Sim. Vamos tentar ir juntos, porque eu quero Vai dar certo. muito presenciar esse primeiro beijo de vocês. Amém. A glória de Deus. Curiosa, Glória né? do Não é Senhor. não. É porque é bonito demais, as coisas lindas, puras. A Bíblia diz, né? Tudo que é bom, tudo que é puro, Amém. tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Amém. Se há alguma glória, se há algum louvor Amém. nisso, pensai. Glória Porque a o nosso Deus. foco é sempre pregando a santidade. Isso mesmo. Né? Eu De tenho uma viver filha aquilo de que- 25 anos, vai fazer agora, e ela ama o Senhor de todo o coração. Amém. E ela tem um ministério onde ela prega a santidade, né? Sim. E se separar para o escolhido do Senhor. Até Sim. porque ela sempre diz que ser inteligente não é errar e aprender com os próprios erros, mas é aprender com o erro dos outros. Sim. Se alguém pulou dali e caiu, morreu, você não precisa ir lá e pular também. Isso mesmo. É a mesma coisa. Você Verdade. pode pedir a Deus direção, caminhar uma nova caminhada. Sim. E a minha vida foi um pouco de referência para ela, infelizmente, de muitos erros. Mas que bom que os erros preservam outros de dores, Isso. de sofrimento. Verdade, Traz verdade. aprendizado também, né? É. Queria te pedir para dar uma olhadinha para a sua câmera e deixar uma mensagem breve para as pessoas que você conhece, que... Vou fazer diferente. Faça uma mensagem do jeito que você quiser, aonde Deus te direcionar, Amém. te deixar Glória a Deus. livre. Amém. Glória a Deus. Bom, o que eu quero dizer para você? Que se você tem um sonho, não perca a esperança. Porque o Senhor, ele pode realizar e transformar tudo na vida de qualquer pessoa, seja qual for o pecado. Se você se entregar, como diz na palavra do Senhor, João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor, ele pode te libertar de qualquer amarra a qual o inimigo tem te colocado hoje. Então se entrega ao Senhor, lê a palavra, ora, jejua, entrega a sua vida por completo. E não deixa de sonhar, porque Deus, ele realiza sonhos. Além dele te transformar, ele ainda realiza todos os seus sonhos para a glória dele. Se vai glorificar ele, ele está com você. Fica firme e busque ao Senhor em todo o tempo. Amém? Aleluia. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Riquelmo, dá um recadinho aí para Amém. do coração do Riquelmo ou do coração de Deus para o meu público. Aleluia. O Espírito Santo já estava me ministrando aqui. Amém. Glória a Deus. Olha, a palavra do Senhor nos diz em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, que clamas a mim, que responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em outras traduções, coisas ocultas. É. A palavra do Senhor aqui, o profeta Jeremias, ele estava preso no exílio babilônico, em cárcere, num momento de angústia e sem saber o que fazer. E o Senhor dizia, Jeremias, não se entregue. Jeremias, clamas a mim. Jeremias, que eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu tenho essa palavra no meu coração porque no momento que eu clamei ao Senhor, Ele respondeu a minha oração. Transformou a minha vida e colocou um novo cântico em meus lábios de alegria. O que eu quero dizer para você é que não importa qual seja o seu cenário, não importa em questão de heterossexualidade ou homossexual, o Venha Senhor como estás. veio para todos.
A palavra do Senhor diz que o Senhor não veio para condenar algo que já está condenado, mas salvar aquilo que foi perdido. Na carta de Corinto nos diz também que houve homossexuais que foram alcançados pela graça de Deus e que ali houve transformação de vida. O que eu quero dizer para você, clame ao Senhor Jesus, ainda que você possa se encontrar na homossexualidade, porque Ele tem um plano na sua vida e Ele pode mudar todo o seu cenário. Aleluia. E algo que envolve a glória e o louvor do nome dEle. Glória Porque a à Deus. luz do mundo éramos improváveis. Pessoas que talvez a sociedade condenasse. Mas o Senhor encontrou misericórdia em nossas vidas. Mudou a nossa Verdade. história, nos deu um novo começo. E hoje vivendo esse projeto da família. Para Que glória é a Deus. obra para a glória de Deus. Glórias a Aleluia, Deus. Jesus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém. Glória a Tá Deus, bom, pastora. Minha oração Deus é abençoe. que o Senhor os surpreenda. Amém. Faça o rosto dele resplandecer sobre vocês. E dê a paz que excede o entendimento Aleluia. Amém. Glória em a toda e qualquer Deus. circunstância. Aleluia. Porque eu creio que vocês são escolhidos para uma Glória a obra Deus. muito específica. Amém. Porque Aleluia. vocês são especiais. Na Aleluia. verdade, Glória é a a primeira Deus. vez que eu entrevisto um casal trans. E eu ainda vou ter que ficar ruminando essa experiência aqui por muito tempo. Amém. Glória Sou a Deus. grata a Deus pela vida de vocês. Glória a Amém. Deus. E eu louvo a Deus por vocês terem sido instrumentos de salvação no Anastasia Cash. Amém. Glória a Deus. Saibam que esse podcast é de vocês e vocês têm o microfone quando precisarem, Amém. quiserem. Se o Senhor falar com vocês, olha, preciso falar uma coisa aí, pastora. Vamos, é seu. Amém. Glória a Deus. Amém. Canal aberto, porque vocês são muito preciosos. Amém. Obrigada. Muito Deus obrigada. abençoe. Viu? De verdade. Amém. A gente que é grato de ter a oportunidade aqui de estar com você também. Que seu canal alcance Né? muitas vidas para a glória de Deus. Aleluia. Que o seu testemunho também já é inspiração para a gente. Com pra muita gente certeza. também. Glórias a Glória a Deus. Deus. E se você, ouvindo todo esse furacão de emoções, de testemunho, de milagres, de improbabilidade, de vulnerabilidade, mas de glória, de excelência, de poder, de manifestação de Deus aqui na terra, através da vida desse casal. Se de alguma maneira isso te tocou, que você possa se ajoelhar aí, onde você está. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Sem reservas, sem medo, como um bebê no colo do Pai. Sem medo dele te deixar cair. Porque nem mesmo um bebezinho não tem consciência que está no colo do Pai. Que você possa se entregar aos projetos do Senhor. Amém. E saiba, vai valer a pena. Se você gosta do Anastasia Cash, eu te peço, dá um like, curta, aperta aí o sininho para que você receba todos os podcasts, todos os vídeos, todos os episódios, vídeos que edificam vidas, queridos. Tem uma relevância tão pequena. O inimigo não quer que eles alcancem um lugar de relevância. Mas você pode Amém, Jesus. e deve apoiar. Porque eu tenho certeza que você conhece pessoas que necessitam dessa palavra. Aleluia. Sejam missionários do Senhor. Glória Hoje em dia ninguém vai na banca de revista quando levanta pela manhã. Eles abrem o celular. E ali você pode ser a diferença na vida dessas Glória a pessoas Deus. através do poder de Deus. Que Deus te abençoe e Amém. até o próximo Anastasia Cast.